Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Domestic Seteko no Kanojo aqui no canal. Um vídeo sobre desabafo, um vídeo revoltante de insatisfação, de lágrimas, de ódio, por conta de que é isso que a gente sente tendo em vista o desenvolvimento da Hina, que é nulo, não existiu na obra de Domestic Seteko no Kanojo. Então, basicamente, é a minha opinião sobre Tachibana Hina em Dome Kanojo, e eu vou dizer as minhas críticas à própria personagem, à autora, o que eu acho que pode ter impossibilitado a mesma de ter um desenvolvimento. Vou comparar o desenvolvimento dela com uma personagem específico, vou falar realmente se eu considero a obra um triângulo amoroso ou somente um romance, um harém, além de falar o que eu acho que pode acontecer com a Hina, não é mesmo? Porque mais de 250 capítulos, vemos do capítulo mais recente, onde praticamente a vitória do time Hina já foi decretada, ou melhor dizendo, do time Rui. A gente viu que a Rui está grávida do Natsu, e isso já mostra mais uma vez uma forçação de barra nesse casal, que já era um casal perfeito, mas agora está vivendo um casal saturado, porque a autora não sabe mais o que fazer. Daqui a pouco ela vai fazer com que o Natsu e a Rui tenham bisnetos, daqui a pouco vai ser isso, porque eu acho que a autora ama esse casal. Mas para todo caso, é só uma crítica à personagem Hina, é só uma crítica um pouco à autora. Eu mal vou falar, digamos que da Rui e do Natsu, porque é um casal perfeito, mas só vou falar nos momentos que eu achar relevantes do vídeo. Para todo caso, comentários positivos, educados, mas pode mostrar sua insatisfação sobre a Hina, sobre a autora, à vontade. Relembrando, like no vídeo, compartilhar ajuda bastante. Se é seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Peço para que os Kohais mais antigos enviem esse vídeo ou um vídeo que gostam do canal para a namorada, para o namorado, para o crush, para a crusha, para o irmão, para a irmã, e peçam para que se inscrevam, porque isso ajuda bastante. Para todo caso, vamos falar sobre Domestic Seteko no Kanojo, a minha opinião sobre Tachibana Hina. Começando de um jeito leve e descontraído, para que eu tente não me exaltar como eu me exaltei no vídeo do capítulo de número 258, porque aquele vídeo foi especial, meus consagrados. Eu não sei se eu postei o vídeo ainda, porque eu posso estar postando esse antes, mas aquele vídeo, se prepare, teve quase Haru gritando, digamos, criticando a autora. Então, se você não viu aquele vídeo, já tá aí, é melhor você ver. Mas se ainda não foi postado, fique atento quando for postado. Mas, para todo caso, vamos num clima relaxado para que eu não fique cansado. Então, qual é o maior problema da obra? Eu vou dizer um dos maiores problemas, que é um ponto que eu gostei muito, que são desenvolvimento em arcos secundários, em personagens secundários. É algo que eu gostei. Personagens como Arexo, que foram personagens importantes na primeira fase, mas são personagens secundários, tiveram um capítulo, um desenvolvimento bacana. Só que tem personagens que tiveram arco secundário que, olhando agora na fase atual e olhando, digamos que para meses, capítulos bem anteriores, eu penso, qual foi a importância desse personagem? Porque ele foi criado, tendo em vista a personagem da Misaki. Ela foi uma ferramenta, uma personagem para que fizesse com que o Natsu crescesse, superasse, digamos que a Rui, olhasse, seguisse em frente, ao lado de pessoas que lhe são importantes, como Kobayashi, como a Hina. Mas acontece que o Natsu, meses depois, está aí, apaixonado pela Rui e não esqueceu da mesma. Então eu fico pensando, então por que a Misaki foi criada? Se não foi por esse motivo, não precisava ter apresentado essa história, digamos que na obra. O Natsu poderia ter crescido de outra maneira. E isso é um ponto que, tipo, eu critico, porque 3 capítulos desse arco poderiam ser desenvolvidos mais um pouco em torno da Hina. Digamos que um crescimento pessoal, um crescimento na relação com o Natsu. Então é algo problemático. Tem arcos secundários que foi um problema para a história, seja para o wife principal, como para a própria história do protagonista, que hoje em dia a gente percebe que não era um capítulo relevante. Então, tem alguns arcos que eu elogio, mas alguns eu critico. Por exemplo, o arco do Tougen Sensei é alvo de elogios e alvos de crítica. Por quê? Ele é um personagem importante, é um arco que vira até principal em determinado momento para trazer a volta da escrita do protagonista. Só que acontece que tem um ponto bem crítico, que é em torno da Hina. Porque em momento algum a gente teve o Natsu falando na cara, mostrando em cenas que ele recusou os sentimentos. Ele não pode corresponder à Hina. A gente pode deduzir da cena do táxi, onde a Hina fala que basicamente ela entende o que o Natsu quer dizer e ele não precisa se preocupar. Então foi essa cena, o Natsu fez isso e não teve a capacidade de dizer que ele gosta da Rui. Foi uma cena para que a gente interpretasse. Eu posso dizer que é o que eu ressalto, um desrespeito com a Hina. Para todo caso, o que eu quero enfatizar, se o Natsu falou com a Hina, não foi mostrado, mas foi feita uma conversa. A gente viu isso quando o Kobayashi fala, então ele escolheu a Rui. E quando, no capítulo mais recente, a Rui pergunta, ele falou com você? E ela diz que sim. Mas quando foi esse momento? Na cena do táxi? Ou foi em outro momento? E por que a autora não mostrou? É esse o ponto. Não importa. A Hina pode não ter sido escolhida, a Hina pode sofrer,
mas a autora tinha que ter a capacidade de mostrar isso, porque se é realmente um triângulo amoroso, ela tem que mostrar, digamos que a derrota de tal personagem para mostrar realmente a vitória completa da Rui. Não é uma cena que a gente tem que interpretar, é uma cena que tem que ser mostrado. E se a autora preferiu priorizar, por mais que tenha sido um personagem importante, o Tolkien CC, ela menosprezou uma personagem que era mais importante, que era a Rina, que foi a inspiração do protagonista no começo da obra. E isso não se faça, porque era para ser uma personagem do nível da Rui e ela preferiu dar importância para um personagem secundário. Então é uma crítica ao arco do Tolkien isso. Porque se foi naquele momento, eu critico e mesmo. Porque a Rina merecia um desenvolvimento e merecia ter tido essa cena. Nem que fosse no momento que o Natsu entrega os manuscritos, mas deveria ter sido mostrada essa conversa. Então que não colocasse a Rui nesse capítulo. Colocasse a Rui no capítulo de número 259 e 260. Não precisasse cortar, porque a Sasuga gosta de fazer isso. Todo momento que a Rina pode ter um foco, um desenvolvimento, ela corta e vai para a Rui. Isso já aconteceu faz 15 capítulos, eu posso dizer. Então ela ama fazer isso. É o favoritismo dela e é uma crítica que eu faço. Porque então ela priorizou personagens secundários e mais uma vez ela prioriza a Rui, deixando de lado uma personagem que era importante. Porque se é triângulo amoroso, a Rina tinha que ter um desenvolvimento também. E se você notar, eu estou enfatizando triângulo amoroso em excesso, mas é que para que fique na sua cabeça, porque é sobre isso que vamos falar agora. Isso não existe na obra de Dome Kanojo, e muitos vão ficar agora abismados com isso que eu estou falando, ou já sabiam também e já tinham aceitado faz tempo. Por conta do que? A obra não passa de um romance com drama ou de um simples harém. Pelo fato do que? Se fosse triângulo amoroso, ambas as personagens teriam ganhado seu desenvolvimento, seu destaque. E isso não é presente na obra da Sasuga. Só a Rui ganhou um foco, só a Rui ganhou um desenvolvimento. A gente vê, foi um desenvolvimento belo. Ela cresceu com o protagonista desde o capítulo 1. Eles cresceram juntos, tiveram vários conflitos, mas estão juntos agora. Eles terão um bebê, pelo que a Sasuga quis mostrar no capítulo mais recente. Então, se você notar, desde o primeiro capítulo, onde eles se relacionam, até o capítulo atual, podemos falar que em nível de progressão como pessoa ou em desenvolvimento de profissão e de carreira, eles tiveram um ótimo crescimento junto. E isso é algo que eu elogio. Mas por que a Rina não teve, sendo que ela é uma parte do triângulo amoroso? Então, é um sério problema isso. Porque se realmente a tendência era triângulo amoroso, ambas as partes tinham que ganhar desenvolvimento, não apenas uma waifu. Ou a Sasuga cortava metade do que a Rui teve e dava para a Rina que não teve nada, ou ela daria um desenvolvimento para a Rina que fosse de tal nível a Rui. E a gente não percebe isso na obra dela, pelo excesso de arcos secundários e pelo excesso de Rui. Por isso eu digo, não tem como eu considerar isso um triângulo amoroso, tendo em vista que apenas uma personagem ganhou desenvolvimento, uma relação foi estreita, foi bem construída, e a relação de outra parte do triângulo amoroso não foi criada em nada. Basicamente, não tem como você comparar a Rina uma rival à altura da Rui. Me desculpe, mas é um fato. Não tem como, ela teve um belo desenvolvimento, a relação foi feita. Por isso eu digo, isso não passa de um harém. E eu vou explicar um pouco isso ao longo do vídeo. Mas, basicamente, minha conclusão aqui sobre a Rina, ela não passa de uma personagem que serviu, digamos que, para fazer com que o protagonista tivesse uma inspiração, tivesse seu coração partido, tivesse uma experiência romântica, digamos que tivesse um amadurecimento superando sua primeira paixão e tivesse olhares para outros romances, além de servir como uma ferramenta atualmente de suporte para servir em tudo que o protagonista precisava. Basicamente, a Rina virou isso na obra, e isso dói, porque a gente queria que ela tivesse ganhado um destaque. E lembrando, eu não estou criticando que a Rui não poderia ter desenvolvimento. Como eu disse, triângulo amoroso, ambas as partes merecem desenvolvimento. Elogio, gostei do desenvolvimento da Rui, mas o que eu critico é o momento que a Rui e o Natsu terminaram e a Sasuga não fez com que o Natsu e a Rina voltassem. Não importa o sentimento do protagonista, se é um triângulo amoroso, se é uma obra que aborda romance e drama, tinha que ter ao menos o remember entre Rina e Natsu. E pelo que a autora dava a entender, quando o Natsu estava confuso, ela poderia ter se aproveitado desse gancho e fazer com que eles voltassem. Não importa, daí depois o protagonista via que ele era apaixonado pela Rui e não poderia ficar com a Rina, tudo bem, mas ela tinha a obrigação de criar isso. Mas ela não fez, então por isso eu digo, como é que a gente pode considerar isso um triângulo amoroso? E a relação do Natsu com a Rina realmente terminou no capítulo de número 97. Só que acontece que a relação do Natsu e da Rui também acabou no capítulo de 200 e pouco, e eles voltaram. Então por isso eu ressalto, deveria ter tido algo relacionado ao Natsu e a Rina antes.
porque dificilmente eu consigo visualizar uma chance do Natsu e a Hina voltarem. A Sasuga basicamente colocou no capítulo de número 257 que os sonhos românticos dela irão se realizar para depois do número 258 dar foco para a Rui. O que ela está querendo dar a entender? Que a Hina vai ficar no final com o Natsu? Mesmo o garoto, digamos que tendo essa revelação com a Rui? Realmente, eu disse que a gente tem que esperar mais informações, porque a gente não sabe o que pode acontecer com a Rui, né, a partir dos próximos capítulos. Mas mesmo assim, fica difícil visualizar, né, uma chance do Natsu e da Hina voltarem, sendo que ela já poderia ter aproveitado isso antes e ela não quis aproveitar. Então, eu chego naquele momento, eu não considero o triângulo amoroso e eu considero harém, por conta do quê? A autora, quando é triângulo amoroso, tem que enfatizar o triângulo amoroso, tem que dar, digamos que, parte de destaque para ambas as relações. E ela não fez isso. E já harém é uma tendência melhor, porque tem personagens como a Momo, personagens como a Serizawa, que quase se relacionaram, ou ao menos mostraram seus sentimentos para o protagonista. Mesmo que não tenha sido correspondido, foi mostrado vários personagens femininas. E normalmente em triângulo amoroso, você não vê muito isso. Por isso eu considero harém. E já que eu comecei a falar da Serizawa, eu posso muito assemelhar ela com a Hina. Por conta do que? A Hina deveria ter sido o que a Serizawa foi. Afinal, a Serizawa em apenas um arco conseguiu roubar o coração de muita gente. Você pode odiar ela, você pode amar ela, mas ela se mostrou ser uma rival à altura da Rui. Ela poderia ter sido o triângulo amoroso verdadeiro. Por conta do que? Ela não quis saber. Ela sabia que o Natsu tinha tido uma relação com a Hina, mas na frente da Hina, ela dá um baita de um beijo no protagonista. Ela fez com que a Rui ficasse tão insegura ao ponto de terminar o relacionamento com o protagonista. Então, eu diria que, obviamente, não foi o fator predominante, mas foi um dos fatores. Devemos lembrar disso. Então, a Serizawa foi uma personagem que criou, digamos que um estrago grande, de certa maneira. Ela foi uma personagem que muita gente odeia pela sua personalidade, mas eu não vejo problema algum, tendo em vista que ela realmente mostrou o seu desejo, a sua paixão, e é obra romântica. Deve ter isso, ainda mais se é drama, se é triângulo amoroso. A Serizawa basicamente fez o que a Hina deveria ter feito, me desculpe. E por isso eu digo, se a Hina tivesse seguido isso que a Serizawa fez no momento atual da obra, a história teria ficado muito melhor. Não estou dizendo que a Hina tem que ter ficado com o Natsu. Ele poderia escolher a Rui, mas o que eu estou dizendo é que a Hina tinha que ter o mesmo impacto que a Serizawa teve no arco dela. Sem dúvidas, meu querido e minha querida Kohai, acredito que já falei bastante, já fiz meu desabafo. Como eu disse, vídeo de desabafo é assim, é opinião e a gente vai falando até onde a gente quer. Pode ser que tenha mais críticas, você pode colocar nos comentários por conta da Hina, o que você acha que ela problematizou, que ela foi errada. Eu devo dizer que ela tá feliz. Isso é algo que eu devo exaltar. A autora fez a personagem ser feliz. Não importa, a gente tá bravo, tá revoltado por conta da maneira com que ela se desenvolveu. Mas acontece que a Hina está feliz, isso deve ser lembrado. O pedido que ela mais queria ver na vida era o Natsu voltando a escrever. E isso aconteceu, e ela disse estar feliz. Não importa se o que está aparecendo é que ela está tentando enganar a si mesma. A gente vê que do fundo parece realmente que ela tá feliz. Então, pelo que mostra, realmente, é esse o desfecho que a Hina está apresentando ter. A gente viu no capítulo mais recente que ela fala que ela ama a Rui como ama o Natsu, ou seja, o amor está virando mais fraternal. Posso dizer que é algo decepcionante? Posso dizer, mas acontece que ela está feliz. O que acontece é que a Hina, ela foi uma personagem que a gente esperava mais. Quando ela voltou, a gente esperava que ela tivesse um impacto, e ela não teve a presença que ela tinha no passado. Esse foi o maior problema. O arco do Stalker foi um arco decepcionante. Foi um arco que ela prometeu servir ao Natsu até vê-lo feliz. E acontece que, realmente, ela cumpriu isso. Ela está vendo o Natsu ser feliz, só que ela não está mais encontrando a felicidade dela. Então, o que eu desejo do fundo do meu coração é ver essa wife feliz. Eu não quero que ela fique com o Natsu. Eu estou sendo honesto. Eu quero que ela ganhe um desenvolvimento próprio. Eu quero ver a Sasuga fazer ela, digamos que, experimentar várias relações, ou até fazer viagens fora, ter novos conhecimentos, e assim amadurecer, ter um crescimento pessoal e profissional, e assim voltando para o Nippon e se reencontrando com Natsu e Rui. Acredito que é isso que eu quero da Hina, mas para todo caso, acredito que era isso que eu queria falar sobre a Hina, minhas críticas à obra um pouco, a autora, no que afetou a personagem. Obviamente, vou continuar apontando algumas falhas, como alguns elogios, em demais vídeos que a gente vai trazer sobre a obra. Afinal, a obra continua, então vamos continuar falando, porque a Hina não está morta, ela ainda vai ganhar foco e eu vou continuar falando da minha wife favorita. Mas acredito que era um momento propício para falar dessa personagem que nos é tão querida. Mas para todo caso, sobre a Hina, a gente volta a falar em outro momento, em outro vídeo, nos vídeos do Mekanojo, quando ela ganhar foco, não é mesmo?
Mas, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Tomás Sete Konakanojo, num próximo vídeo onde podemos ressaltar, elogiar e nos apaixonar mais pela Hina. Mata, né?